Olá! Vocês já me conhecem, sou a professora Chaiane Vargas da Silveira. Vou conduzir hoje nossa primeira aula sobre políticas públicas ambientais. Nessa primeira aula, o nosso objetivo é tratar das perspectivas históricas que levaram à elaboração, que levaram à concretização das políticas ambientais no Brasil, certo? Bom, no primeiro momento é importante a gente salientar os marcos históricos que contribuíram para a definição das abordagens, definição dos objetivos, definição das metas da Política Nacional de Meio Ambiente. E para isso, precisamos olhar para a história, né? Analisando, então, que marcos históricos, né, definiram, são importantes e influenciaram as decisões políticas de hoje em dia. Bom, vocês podem observar, desde a análise do conteúdo da nossa apostila, que a gente vem tratando em várias décadas, né, desde a década de 30, diferentes andamentos, diferentes encaminhamentos no desenvolvimento e no crescimento econômico do Brasil. Bom, podemos dizer, então, que já em 1934 nós teremos o primeiro marco histórico importante das políticas ambientais no Brasil. Que marco é este? É justamente a definição do Código Florestal Brasileiro, né? Então nós temos aí, lembram que recentemente o Código Florestal foi reformulado, não é? Foi atualizado. Então este seria um momento importante dentro da história da política ambiental no Brasil, né? Outros marcos importantes nessa consolidação da política ambiental, né, e da discussão dessas políticas no Brasil são a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e da Secretaria Especial de Meio Ambiente. Isso em se tratando de marcos institucionais, não é, que vão importar, né, e que vão influenciar, colaborando para a definição de políticas. Também é imprescindível que a gente fale da Constituição de 1988, pois a Constituição é que vai dar a possibilidade, que vai abrir novas perspectivas para o conceito, inclusive, de meio ambiente e de direito ambiental. Então, se formos analisar a história da política ambiental do Brasil ontem e hoje, né, nós teremos a relevância desses marcos históricos, mas também teremos uma trajetória de discussões no cenário brasileiro que vão influenciar novos direcionamentos da política ambiental, né? Um desses primeiros direcionamentos a gente vai perceber na década de 30, né, numa perspectiva preservacionista e de proteção do patrimônio natural. Essa perspectiva, como vocês podem observar durante o nosso conteúdo, na análise de nosso conteúdo, ela vem principalmente influenciada pelos movimentos ambientalistas, não é? Pelo movimento de algumas classes também da área da geografia, geógrafos, biólogos, sociólogos, não é? Então, profissionais preocupados com a condução da proteção ambiental no nosso país, né? Paralelamente a isso, também uma preocupação iminente com a utilização do nosso território brasileiro, né? O território no seu aspecto da agricultura, no seu aspecto da pecuária e os impactos desses setores. Então, a década de 30, ela vai demonstrar justamente essa preocupação com foco na preservação ambiental. É também nessa década que nós teremos a criação da primeira unidade de conservação brasileira. Nos anos 40 e 50, a temática ambiental ela já ganha um reforço devido à preocupação com a proteção e a preservação influenciada, né, essa preocupação influenciada pelos rumos do desenvolvimento acelerado no país. Então, a industrialização, o crescimento urbano, né, a acumulação de pessoas, de carros, ou seja, o grande crescimento das cidades vai dar um enfoque da preocupação ambiental nos anos 40 e 50. Né? Que nos anos 60
também denominada década da consciência, e que, vamos perceber, é uma década também de vários movimentos sociais, né, de várias reivindicações e mudanças de paradigmas, né? Bom, nos anos 60, nós teremos aí uma pressão maior dos movimentos ambientais de nível internacional. Então, vamos percebendo que cada período histórico, né, vai se moldando, né, e vai influenciando novos paradigmas, novas preocupações ambientais, né, que vão influenciar na definição e nas abordagens das políticas públicas no Brasil. Nos anos 70 e 80, a preocupação com o ecodesenvolvimento, né, e que nós vamos tratar com mais profundidade na próxima aula, isso vai dar o viés, então, dos objetivos das políticas ambientais deste período. Então, observando todas essas mudanças, observando essa dinâmica das perspectivas da política ambiental no Brasil, nós precisamos ter consciência, compreender o que são políticas públicas, afinal. Né? As políticas públicas, elas são ações, representam ações pontuais, né, que são levadas a cabo pelo poder público, né, no intuito de responder às demandas sociais, atendendo assim aos direitos sociais e coletivos previstos em leis. Muitas vezes essas políticas públicas, elas advêm, elas se originam do movimento social, da população, que busca, reivindica e cobra do governo algumas ações, algumas medidas para sanar, então, para acolher esses direitos. Outras vezes, a política pode ser definida pelo próprio Estado, pelo próprio ente público, né? que se antecipa, na verdade, à população, à sociedade, e propõe alguma solução a uma problemática identificada. Bom, as políticas públicas ambientais, elas, historicamente, elas vêm demonstrando que atendem ao apelo da sociedade, né? Então, esse apelo da sociedade, né, traz com que se evidenciem os problemas que, na prática, nós estamos vivenciando, né, e que precisam de alguma medida de contenção. Bom, por isso, vamos observar em cada década distinta perspectivas diferentes, né, pois cada época teve também sua problemática ambiental distinta, seja ligada à questão territorial, à questão de delimitação de espaços para preservação, seja em função da urbanização acelerada, do crescimento econômico, sem preocupação, né, com a limitação dos recursos. Enfim, cada período vai ter uma resposta, né, cada objetivo das políticas públicas vai responder a uma problemática de cada época. E o que são as políticas ambientais? São justamente essas políticas públicas, né, que alcançam determinados fins de proteção do meio ambiente e conservação da natureza. Então, ela é uma política pública setorizada, né, uma política pública voltada, então, para o atendimento dessas questões que têm relevância no âmbito da conservação e da proteção dos recursos naturais. Bom, daí nós vamos entrar na perspectiva, na análise da Política Nacional de Meio Ambiente, que foi decretada por lei, né, que foi regulamentada também pela Lei 6.938 de 1981. Né? Vocês lembram que a década de 70 e 80 trouxe respostas importantes, né, para os movimentos ambientalistas, né? O Estado brasileiro, portanto, se mostrou sensível a essa problemática, né? Buscando, então, através da proposta e através da efetivação da Política Nacional de Meio Ambiente, né, estabelecer uma compatibilidade, né, entre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico. Então, essa é a proposta, né? Esse é o objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente. E logo nós vamos perceber, nas próximas aulas, né,
o quanto essa política ela vem alicerçada por outros instrumentos e outras políticas também que se integram na busca desse mesmo objetivo. Os principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, orientada para ações descentralizadas, veja bem que isso já a partir da Constituição de 88, nós teremos então uma possibilidade mais ampla da descentralização, não é? Porque quando a gente fala em políticas públicas, também estamos falando na possibilidade de vários entes públicos, não é, trabalharem com esse mesmo objetivo. Né? Então, a ação descentralizada da Política Nacional de Meio Ambiente, ela se efetiva por meio da proposta e da concretização também do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e também do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, viabilizando assim uma decisão política que é integrada, envolvendo vários agentes públicos, privado e também sociedade. Bom, como eu falei da Constituição de 1988, é importante, novamente, a Constituição Cidadã, né, como a gente denomina, é importante frisar a importância da Constituição na ampliação, né, da proposta da Política Nacional de Meio Ambiente, pois é justamente na Constituição que vão ser definidas as diretrizes de preservação e proteção dos recursos naturais, definindo, inclusive, o que é meio ambiente, numa proposta mais ampla que insere a sociedade nesse conceito, insere o ser humano, né? Pois a Constituição de 1988, como vocês podem observar nos nossos slides e no nosso material, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E como garantir que isso seja efetivado, que isso seja na prática, né, um direito de todos, através dos instrumentos legais e políticos, dentre eles a Política Nacional de Meio Ambiente. Agora vamos falar um pouquinho das abordagens estratégicas, né, que vêm sendo e foram, né, utilizadas, que foram determinadas ao longo da preocupação política, né, institucional brasileira com a questão ambiental. Tá? Nós podemos observar 4 diferentes abordagens das políticas públicas, né, voltadas para o meio ambiente. E isso, como eu já conversei desde a perspectiva histórica com vocês, né, essas abordagens, novamente, são reflexo daquela trajetória histórica nacional. Né? Que abordagens são essas? E é muito importante frisar isso, porque nós vamos perceber como houve essa transição, né? E ainda estamos num processo transitório também, onde novas abordagens, né, uma nova abordagem de políticas públicas está se inserido no debate ambiental. A primeira abordagem foi da administração dos recursos naturais, né? Então, uma política, né, voltada e na qual os principais objetivos, né, foram justamente administrar os recursos naturais. Então, é como a gente costuma falar, organizar a casa, né? Então, essa seria então a primeira abordagem da condução, né, da Política Nacional de Meio Ambiente. O segundo enfoque, a segunda abordagem, seria do controle da poluição industrial. Isso, então, devido ao acelerado crescimento urbano, a industrialização do país, né, a ampliação do parque tecnológico, né, se fez necessário para que a gente pudesse, então, estabelecer limites, critérios, né, normas para o controle e diminuição da poluição ambiental. Um outro aspecto, uma outra abordagem que foi conduzida na Política Nacional de Meio Ambiente é a questão do planejamento territorial. Vamos observar, portanto, que esses marcos internacionais também influenciaram na política pública brasileira, né, no que se refere à questão ambiental. Mas isso, na verdade, não é uma praxe somente da questão ambiental. Na verdade, em todos os segmentos, nós vamos observar que as recomendações, os protocolos,
ou seja, os acordos internacionais, eles também são acatados, né, e são absorvidos, né, nas decisões e na condução das políticas nacionais. Enfim, a questão ambiental foi uma questão e é uma questão que movimenta toda a sociedade internacional, toda a sociedade mundial. Então, um dos principais marcos que nós vamos evidenciar nessa exposição é justamente o desenvolvimento sustentável, né? Como surgiu esse conceito, a partir de qual perspectiva ele foi criado, né? E por quê, qual a função desse conceito de desenvolvimento sustentável. Observem que, conceitualmente, foi apresentado em 1979 na Assembleia das Nações Unidas, não é? Através de um relatório, em que o conceito de desenvolvimento sustentável ele vai aparecer da seguinte forma: desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, ou seja, uma preocupação antecipada. O que a gente realiza hoje vai ter reflexo no futuro. E essa foi a preocupação na elaboração deste conceito de desenvolvimento sustentável. Mas vejam bem, até 1979, né, até chegarmos a essa definição de desenvolvimento sustentável, né, nós já vínhamos caminhando com outras perspectivas, com outros conceitos, com outras abordagens, né, que buscavam chegar a esse equilíbrio, a esse âmbito conceitual para definir qual seria a solução para a problemática ambiental no país e no âmbito internacional, né. É assim que o relatório Nosso Futuro Comum, produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, então, também conhecido como relatório Brundtland, né, ele vai trazer novas concepções, né, justamente alertando, né, ao futuro a necessidade, né, desse controle, a necessidade desse desenvolvimento sustentável, que antes também denominávamos de ecodesenvolvimento.